Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pod Cristão, o podcast que é um complemento da sua lição diária. No podcast de hoje iremos retratar e recapitular a lição 10, mas antes vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito especial. E para isso eu chamo o meu querido Vitão. Quem que a gente trouxe hoje? Hoje a gente tem aqui ilustre, né, a nossa querida regional. Fala bem, por favor. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto que é? Sei lá quanta cidade ela tá. É só de uma região. Entendeu? E a Elisângela, também assim, amiga nossa, já foi diretora da Departamento de Comunicação da Igreja Central. E tenho aí o prazer de estar conosco novamente, né, Elisângela? Nós somos agradecidos pelo seu tempo. A gente sabe que, apesar que nós paralisamos já no sábado, normalmente a sexta-feira para nós já é ainda um tempo aí que a gente utiliza muitas vezes para algumas coisas. Obrigado por você estar aqui conosco e vou deixar você falar um pouquinho, se apresentar também aí aos nossos amigos. Que gracinha, gente. Obrigada. Ó, só não vou pagar porque hoje é sábado. Mas muito obrigada pelo convite. Estamos aqui, só reforçando aí, sou regional jovem da região 1B. 1B. A galera aí de Olímpia, Catanduva, Monte Azul Paulista e Barretos. Muito bem, muito bem. Mas antes da gente dar sequência aqui para realmente recapitular a lição, acho que é o ideal a gente fazer uma oração. Uma oração? Para que a gente tenha o Espírito Santo aqui entre a gente. Alguns de vocês se sentem tocados a orar? Isso daí já é usado. Você não sentiu? Vai. Eu senti. Vamos lá. Eu. Bondoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por essa semana que nós tivemos, pelos livramentos, pelas oportunidades, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos também pelo teu santo sábado que se iniciou nesse pôr do sol e pedimos que o Senhor esteja conosco aqui, nos dando conhecimento, discernimento, sabedoria da tua palavra. Nos ajude, Pai, a compreender e que os nossos amigos, aqueles que estarão ouvindo, possa receber e também com os corações abertos a tua santa palavra como uma boa semente fértil que dará os seus frutos. É pelos méritos do nome do seu Filho que nós pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora, dando início de verdade, a lição de hoje, a lição 10, vem retratando o título, já foi um tema bem enigmático, fala os últimos enganos. Com esse título e com a tirinha, o que vocês entendem? O que vocês acham que a lição falou? Vocês bateram o olho nela. Então, na tirinha aqui tem 3 imagens, né? Isso. Exato. Aí a primeira imagem tem um sol, umas pirâmides assim no fundo e um egípcio, aparentemente, com as mãos pro alto assim, dando glórias ou graça, né? A segunda imagem ali tem um carinha ali, parece estar no meio de um, tipo, como é que chama? Aquelas Manifestação, né? Tá tipo assim. É bem parecido, me parece, porque atrás também tem outras pessoas, né? Com as plaquinhas. as plaquinhas, né? E a plaquinha tem a frase assim: salvem Gaia, nossa mãe terra. E a terceira ali tem uma família reunida, né? E uma foto de um ente querido, aparentemente. Aparentemente. E atrás tem Ele uma imagem assim. Ele é um como fantasma. simulando é o ali fantasma da foto, né? Exatamente. Essa visão dessas tirinhas, né? Eu achei muito interessante quando a gente escreve o que elas podem representar ali, né? E no decorrer da lição a gente vai estar discorrendo e a gente vai ver que essas tirinhas elas acabam representando isso aí. Exatamente. Bem, e dando sequência na parte de domingo, a parte de contexto, que é meio um resumo, né? Mas do que vai ser realmente a lição. Aqui no início conta até uma história
que lá em Chicago teve um acontecimento, as pessoas estavam, que era mais um dia, né? Elas estavam indo pro trabalho delas, vivendo a vida como um dia normal, como se fosse mais um dia. Só que algumas dessas pessoas começaram a passar muito mal, por conta de que um abençoado, para não falar outra coisa, exatamente, ele modificou foi a água? Agora eu não foi, me recordo. Foi um remédio, um tipo de medicação que e até hoje, velho, não se sabe qual foi a procedência, né? Não conseguiram nem achar a pessoa. Então aqui fala acredito que é um contexto para a gente, até grifei aqui, já o segundo parágrafo, como vimos, o Apocalipse nos adverte de que todas as nações beberão um veneno mortal chamado vinho de Babilônia. Então aqui eu acho que a gente já dá um pontapé para a gente entender o que é o restante da lição, né? Falando dessa história. Aqui, essa introdução que nós temos, né, a gente percebe que a observação é um pouquinho da continuidade do estudo da semana passada, né? Se vocês não assistiram o nosso vídeo, a gente já tem aí que é a cidade da confusão, né? Então é uma continuidade sobre o cálice derramado, sobre a questão da queda da Babilônia. A gente entra dentro desse contexto, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou pedir que a Elisângela discorra um pouquinho melhor essa introdução, já para ela também. Senão daqui a pouquinho ela vai achar, pô... Não tá me deixando falar, olha só. Não, mas brincando. Quando eu li aqui, a primeira... A gente não deixa de esquecer do momento que nós vivemos a pandemia, né? Sim. E aqui fala o relato que era uma história assustadora. E se eu não tivesse passado pela pandemia, eu falei assim, nossa, que absurdo, né? Tipo, nossa, como assim as pessoas tomaram um medicamento e começaram a morrer, passar mal? E aí, como a gente passou pela pandemia e a gente via, assim, o horror acontecendo, de fato acontecendo. E como é fácil para acontecer. E a gente não tem nenhum controle. Absolutamente. Nenhum Exatamente. controle. Quem também aí já teve, por exemplo, algum tipo de doença, por exemplo, da dengue, quando o bichinho pica, você não tem nenhum controle. Te pinta inteiro o corpo e fala, o que é isso aqui, gente? Pinta, então você não tem nenhum controle. Então, esse envenenamento aqui teve essa ilustração, uma história verdadeira, com base com que a gente já viveu também na pandemia, justamente traz isso, que a gente não tem nenhum controle sobre as coisas que podem acontecer conosco. E aí a gente entra aí na parte de Apocalipse 14:8, que o... Eita, vocês cortam isso? Aquela... Não, e o que é legal, Elisângela, você usou uma questão do controle, né? Não é somente a gente não tem controle. Para nós que estamos buscando conhecer a palavra de Deus, nós sabemos que isso irá acontecer, né? Nós sabemos que isso, infelizmente, com o fim do tempo do fim, com a proximidade da volta de Cristo, são situações que nos levam realmente a uma dura, triste, mas com a esperança da volta de Cristo, de uma realidade eminente, né? Exatamente. Aqui encontra-se em Apocalipse 14, vou fazer um parênteses aqui. Eu vou falar de mim, mas estamos todos aqui juntos, nós acreditamos temos a mesma fé religiosa, e eu acredito na Bíblia como a palavra verdadeira. Então, tudo que a gente vai tratar aqui, de alguma forma, é baseado na Bíblia como a palavra verdadeira. E aqui em Apocalipse 14, no versículo de 8 ao versículo de 6 a 8, na minha versão aqui tem assim, a primeira voz. E aqui vem falando justamente como diz, as profecias que foram dadas lá em 1843 e 1844, que é o reflexo que a gente sente até hoje. Então, Apocalipse, estamos agora sobre essa proclamação da terceira voz, o terceiro anjo. Terceiro anjo. E estamos vivendo esse momento. E aqui, quando fala do controle do envenenamento, que fala assim, como o Elitinho já leu, como vimos Apocalipse,
ele converte aí: de todas as nações beberão um veneno mortal chamado vinho da Babilônia. E a gente vai entender o que é esse vinho da Babilônia, o que significa isso. Porque nós sabemos que Apocalipse, ele é um livro com símbolos, com muita simbologia. Sim. Porém, dentro da Bíblia, já tem as suas revelações. Talvez nem tudo a gente vai compreender, entender nesse momento, nessa vida. Mas a Bíblia, ela já deixa clara sobre isso, né? E já sequência aqui, a parte segunda, retratando a Bíblia e a imortalidade da alma. Acho que já é uma parte bem complexa de ser entendida por alguém que está assistindo, por alguém que não tenha tanto um conhecimento a fundo sobre parte de profecia, parte de história. Às vezes ela fique um pouco perdida, já que Satanás, ele usa e vai continuar utilizando de muitos artifícios para que o máximo de pessoas não estejam com ele, porque ele sabe que ele já não tem mais salvação, não tem mais aquilo que a gente tanto busca, que é estar ao lado de Cristo no retorno dele. Não sei vocês, mas aqui essa parte de principalmente segunda e quinta, que a gente vai ver mais para frente, me chamou bastante atenção. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa que vocês acham que também possa ter tocado. Posso só dar um adentro antes? O que eu falei das 3 mensagens aí, só falando, recapitulando, quem não conhece ou quem não assistiu os podcasts anteriores. O primeiro vem falando sobre o Evangelho Eterno, que é sobre anunciar a toda tribo, nação, língua, povo, a esperança da salvação, a oportunidade da salvação. E a segunda é a queda da Babilônia e as mudanças na Bíblia que aconteceu lá atrás e que reflete a nossa vida hoje. Então nós cremos no poder de Deus e não adoramos outros deuses. Então nós, cremos no 7º dia como um dia de adoração, de santificação. E aqui a gente entra na parte de imortalidade da alma, que tem relação com isso que eu acabei de dizer, né? Sim. Porque a Bíblia e a imortalidade da alma, elas são distintas, assim, não existe imortalidade da alma dentro da Bíblia. Exatamente. E que, infelizmente, uma distorção muito sutil de Satanás, baseando-se em algumas verdades, vem ao longo do tempo derramando, e que inclusive é uma das ações do cálice da Babilônia, essa visão errônea a respeito principalmente da imortalidade da alma. Porque se você... o conceito sobre a morte e a imortalidade da alma, ela é tão séria, e a necessidade da compreensão correta disso, que ela mexe inclusive desde a criação, como você citou, ela modifica, ela também distorce a questão do sábado. Então é como se fosse um câncer mesmo dentro ali, que vai fazendo a sua metástase e vai corroendo todas as verdades e princípios que nós temos aí como base de verdade bíblica, né? Exatamente. Um dos enganos centrais da Babilônia é a falsa compreensão da morte, que, centrada na ideia da imortalidade da alma, prepara o caminho para a influência nociva do espiritismo. E aqui a gente não está falando mal de nenhuma religião, a gente só está expondo o entendimento que nós temos da palavra, que nós cremos que ela é verdadeira. Então, o que seria essa imortalidade da alma hoje, na prática, assim, para nós, para a gente entender um pouco mais? Nós, seres humanos, fomos criados, nascemos, crescemos, viveremos e morreremos. Sim. Fato. Se nasceu, todo mundo às vezes tem medo da morte, né? Eu não quero morrer. Ninguém de alguma forma, a gente não quer morrer. Só que se tem uma coisa, quem nasce vai morrer. A história, né, Deus criou a gente para a gente viver uma vida longa, tanto é que na Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, ter a sua vida longa, enfim. Para a gente ter uma vida longa e morrer num determinado momento que seria ali,
no fim do seu corpo, né, já bem idoso, quando a gente não consegue mais fazer todas as nossas atividades. Porém, no meio do caminho surgiu o pecado, as coisas vão acontecendo, então crianças morrem, jovens morrem, bebês morrem, né, infelizmente. E aí entra a parte da imortalidade da alma. O que seria a imortalidade da alma? Pegando esse gancho e já entrando na questão, depois o Wellington ele pode também aprofundar isso, essa questão da imortalidade da alma, ela é tão sutil e ela é tão eficaz na criação do engano, que eu vou ler inclusive uma parte aqui que eu grifei, que a atividade sobrenatural é uma... Porque assim, se eu tenho... A partir do momento que eu acredito no conceito da imortalidade da alma, eu abraço várias frentes de engano. Então aqui, a atividade sobrenatural é uma das ferramentas que Satanás usará para tentar enganar as pessoas. Nada mais acolhedor, Wellington, talvez você concorde comigo. Imagine quando a gente perde, né, uma pessoa querida, certo? Uma pessoa. Eu mesmo não tenho mais a minha mãe comigo. É muito triste. É muito triste. Olha, de uma maneira errônea, como seria acolhedor eu saber que eu posso me comunicar com ela agora, né? Imagina o quanto não seria acolhedor pro meu entendimento, talvez pro meu ego, né? Então, essa sutileza de engano, ela é muito isso acho que é o que faz muitas pessoas terem caído, acreditando numa exatamente verdade, porque é acolhedor. Você ir num funeral de alguém conhecido, até mesmo de algum parente seu. Inclusive é utilizado, né, em velórios. Velório. Né? Então é muito cômodo, vamos supor assim, de que você chega ali na pessoa que teve seu ente querido morto, falecido. Se preocupa não, ele foi pro céu. Quando você orar por ele, pedindo alguma coisa pra ele, ele vai te ajudar, ele vai estar aqui com você. É cômodo, é uma verdade tampada, né? Tampa totalmente. Porque não mostra o que é realmente a verdade para a pessoa. E é importante aos nossos colegas que estão nos assistindo, que isso é que nós estamos sustentando, tá? Apesar de a gente estar rodando dentro do preâmbulo da falsidade que a Babilônia traz, né? Todo aquele contexto, mas o porquê que nós acreditamos que isso é uma coisa errônea é justamente quando a Bíblia nos ensina sobre a criação do ser humano. Exatamente. Que foi aquilo que você trouxe como iniciativa do tema, né? Que para quem, né, talvez não leu a Bíblia ainda alguma vez, a gente crê que Deus nos criou. Então, resumidamente, nós, seres humanos, fomos feitos de terra, de barro. Jesus, com suas próprias mãos, criou ali. Lindo. E aí ele soprou fôlego de vida, que muita gente confunde com a alma, ou a alma é o fôlego de vida. Então nós entendemos que quando nós morremos, o corpo, o pó, vira pó, e o nosso fôlego de vida, a nossa alma, ela volta para Deus. Ela fica paradinha lá. Ela não fica vagando entre nós. Ela não está aqui presente. Então, a gente não crê em espíritos, nesse sentido de que é um ser humano que já foi um ser humano, que morreu e agora está entre nós. Mas nós cremos também nos anjos de Satanás. Exatamente. Nós cremos não. Nós sabemos que existe. Nós sabemos que existe, né? E só para a gente poder concluir e poder discorrer para o próximo tema, infelizmente, muitos cristãos, né, acreditam que logo após a morte, nós os salvos vão para o céu, né? E os perdidos vão para o inferno. E se eu acredito na imortalidade, que é uma das coisas que, infelizmente, muitas religiões se utilizaram quanto ao inferno eterno, né? Se eu sustento a imortalidade da alma, eu consigo sustentar o inferno eterno. E no qual nós sabemos que vai
contra totalmente a natureza de Deus. Eu teria dificuldade hoje de acreditar que um Deus que durante de Gênesis a Apocalipse lutou para ter o ser humano do lado, que se entregou, que deu o seu próprio filho, criaria um lugar de sofrimento eterno, né? Então, se eu aniquilo a imortalidade da alma, eu aniquilo o inferno eterno. Então é importante que a gente realmente se aprofunde nisso, talvez dentro desse contexto aqui, porque é uma das coisas, é impressionante, e eu acredito que vocês vão concordar, o tanto de filme que explora essa questão. Filme infantil, desenho legalzinho. Exatamente. Filmes renomados, vamos dizer assim, de ação e vários. Aqui, bem no iniciozinho dessa parte, fala assim, ó. Nós devemos mergulhar na palavra de Deus. Então, se a gente quiser ter mais entendimento, mais conhecimento, saber mais, procurar saber, tirar dúvidas, aumentar o nosso conhecimento, é só na Bíblia. Sim. A gente hoje tem vários livros, nós temos aqui também, né, o Grande Conflito, nós temos vários livros que mostram para nós, que nos ajuda, nos orienta, nos conduz para isso. Mas a palavra de Deus é a base. Inclusive, até a gente tem, assim, no meio cristão, algumas pessoas que deixam a Bíblia de lado para poder só consumir algum tipo de livro. E justamente os livros, eu vou falar da nossa profetisa, eu acredito na Ellen White, Sim. Ela deixa bem claro que a base é a Bíblia. Sim. Né? E a Bíblia, para muitos, aí são ultrapassada. Mas, na verdade, ela é mais atual que qualquer outro livro, né? É impressionante como é atual, né? Exatamente. Só agora, para fechar, eu acho que a parte que a lição grifa são coisas que realmente fazem sentido. A própria lição grifa e fala: nossa única proteção é permanecer alicerçados no que a Bíblia ensina e nos apegarmos ao ensino bíblico de que a morte é um sono até a segunda vinda. Então, acho que só essa frasezinha já explica todo o restante de tudo que a gente falou aqui. É se apegar à Bíblia, é ler ela, estudar ela, porque se a gente se apegar ao que, se um ente meu morrer e eu ouvir o que as outras pessoas falam lá fora, ou mesmo tirando a morte da jogada, qualquer outra coisa que aconteça na nossa vida, se a gente só ouvir o que as pessoas estão falando e não, deixa eu ir lá confirmar o que está na Bíblia, se é aquilo ali mesmo, se o que ela está falando é verdade ou não. Verdade. Então acho que é mais o que a gente já tinha comentado na lição passada de se apegar ao que está na Bíblia. Sim. Aquilo que está escrito, no assim diz o Senhor. Assim está escrito na palavra, né? Exatamente. E aqui a Bíblia também fala do sono dos anjos e o sono da salvação. Por quê? Só para eu terminar minha fala aqui. A morte ela é vista por uma coisa muito ruim, mas na verdade, se a gente for analisar a morte como o contexto inteiro, a morte ela se aproxima da volta de Cristo. Porque quem está ali vai estar dormindo, como quando você dorme, você acorda e fala, nossa, já amanheceu? Nossa, foi tão rápido, né? E a morte é mais ou menos assim. E para quem está sofrendo, a morte ela é descanso. E é difícil, porque a gente não quer deixar essa vida. Por mais difícil que a vida seja, por mais que a gente reclama e acha ruim, e fala, e tem problema, e tudo aquilo, ninguém quer morrer. Ninguém quer deixar aqui. Só que se a gente for pensar na nossa linha de vida, vai chegar um momento que vai ser necessário a morte. E eu vejo a morte não como algo bom como a morte, né? Porque, como a gente fala, é ruim para quem fica. Viver para Cristo. Não, viver... Como é que fala a frase? Não sei. Viver para Cristo A gente não conhece a frase. Não, vocês conhecem. A hora que ela me fugiu. Ela estava aqui. Ela é uma frase famosa que nós não lembramos. Porque assim, morrer é lucro. É quando se eu me engano, o apóstolo Paulo, ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, que entra dentro desse preâmbulo. A gente tem isso como contexto. Nós temos a vida, nós vivemos hoje para Cristo, mas a morte para nós, que nós temos a esperança da salvação e a volta de Cristo, é um lucro. Exatamente. É um lucro, né? Tá mais pertinho ali. E falando sobre a Bíblia,
aqui na parte de terça, vem relatando a história historicamente, né, de como foi essa parte da criação do domingo, do porquê que ele é tão adorado. E hoje o sábado é uma lei que eles falam que é esquecida, que foi abolida, e entre vários outros nomes que eles dão, que começou com Constantino querendo adorar ao sol. Então ele separou ali um dia. Não, esse dia agora a gente vai tirar pra gente adorar o sol, pra gente adorar a natureza, isso e aquilo, que por ele ser um imperador, ele tinha total poder. Então o que ele falava, as pessoas lei. Não tinha quem negava aquilo. Era só aquilo e pronto. Que a gente viu isso também na lição anterior, de que o que falava, quem rebatia, a cabeça era cortada e pronto. E eu acho que essa história do sol, as pessoas realmente precisam talvez estudar um pouco mais, porque até aqui comenta de um pastor batista, que ele foi num congresso, uma conferência, de que ele relata de que até é lamentável que ele, em parênteses, o domingo, vem estigmatizado com a marca do paganismo e batizado o nome do Deus Sol, tenha sido adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como legado sagrado ao protestantismo. Então aqui mostra de que isso foi adotado por algo que hoje é mundial, por uma questão de facilidade, de que eles viam, não, se eu não preciso estar apegado a isso para mim poder obedecer isso. Mas se eles não obedecem aquilo, então é muito mais fácil para eles não aceitarem o sábado, o que a gente realmente prega, que é mais cômodo mesmo para eles do que só falar é abolido, é esquecido, não faz sentido, do que realmente aceitarem Verdade. O que realmente é. Normalmente, o que é muito comum, nós sabemos que a verdade, a palavra, ela tem uma das funções que são reais, conflitar realmente um sistema, né? Um sistema dentro de uma zona de conforto. Então, a gente tem. Agora, pegando um pouquinho de tudo isso que você falou, Eliton, é impressionante como as gotas da Babilônia são enraizadas, né? Por exemplo, quantos anos já se passaram? A gente está falando de realmente mais de 1000 anos, a queda da Babilônia. E uma das coisas que existia na Babilônia, que veio de Babel, convido mais uma vez que assistam a lição sobre a cidade do engano, era justamente a adoração ao sol, né? E olha bem, Constantino sabia disso? Talvez até não, então, mas era Satanás, dentro da sua arquitetura, dentro da sua construção de realmente mudar as leis de Deus, né? Ele trouxe isso de uma forma aonde imperadores e, infelizmente, até nesse exato momento, líderes religiosos adotam essas, vamos dizer, essas gotas desse cálice de vinho da Babilônia, né? da grande Babilônia. Exatamente. Aqui a gente volta lá nos quadrinhos que nós falamos no início. Exato. Né? E aí, por exemplo, eu amo dias de sol. Eu gosto de chuva. Mas nos dias de chuva é mais difícil as coisas. A gente se molha, enfim. O cabelo fica mais difícil. Nossa, me arrepia tudo, nem chapinha da gente. Então eu gosto de dia de sol, porque esse dia de sol traz alegria, traz um ânimo, assim. Claro que aqui onde nós moramos, o sol torra, né? Torra a pele da gente. Mas eu amo dias de sol. Mas não por isso a gente adorar o sol. Então, quando a gente, lá atrás, que a gente falou da figurinha, tem também a Mãe Terra, né?
Ah, é porque as pessoas, tem algumas religiões, as pessoas que adoram a Mãe Terra, porque ela que provê um alimento, porque ela que provê isso. E a gente começa a adorar a criação e não mais o Criador. A Bíblia é clara que a gente tem que adorar o Criador, o Deus que criou tudo. Sem ele, nada disso teria acontecido. Onipotente, onipresente. E aqui a gente põe justamente isso, né? Como vocês já colocaram, que é tirar o foco da Bíblia. Descaracterizar os mandamentos de Deus. Exatamente. Como nós devemos e o que nós devemos adorar. E nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos conhecidos por guardar todos os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é não ter outro Deus diante de ti, não adorar outro Deus. E o sol, algumas religiões colocam o sol como um Deus, né? Não vamos entrar em simbologia, mas quando você vê alguma imagem em algum lugar de um sol com uma carinha, um rostinho, tem uma simbologia ali por trás que a gente não vai entrar nesse momento. Mas eles acreditam, né, que o sol é verdadeiro. E lá à frente a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças, e aí entra o sol, a Mãe Terra e todos os outros deuses que nós colocamos antes de Deus. Então isso é uma quebra do mandamento e é um pecado mortal. Eu gostaria de ler literalmente o que está em Apocalipse 14, a gente já leu, só para a gente poder realmente conectar os fatos que o Wellington, você trouxe, todas essas questões, o que a gente discorreu aqui. Apocalipse 14 diz, estou lendo aqui porque aqui tem, mas eu poderia ler aqui na Bíblia, mas eu vou ler aqui porque ele já está grifado para mim. Caiu a grande Babilônia, Apocalipse 14, 8. Isso. Certo? E a gente tem Apocalipse 17, que é a mulher identificada como Babilônia espiritual, vestida de púrpura escarlate, montada de uma besta escarlate. Perceba que Apocalipse, pessoal, mais uma vez, tem muitas simbologias. É o 17, versículo 4. O 17, o verso 4. Montada em uma besta escarlate, tem na mão um cálice de vinho que embriaga o mundo com o erro. Né? Então, assim, vamos lá, só para a gente ver como é simbólico isso. A gente sabe que não tem ninguém derramando vinho sobre a terra. A gente vê alguma mão? Não. É realmente o trabalho, né? Aonde a falsidade prevalece, os demônios fazem os seus milagres, podendo inclusive se manifestar como anjos de luz. Por isso que é muito comum verem manifestações. Não, mas eu vi fulano. Não, o mundo está pronto quando todo esse engano, esses milagres discorrerem, o mundo está pronto para o grande conflito final. Exatamente. E o tempo corre. O tempo corre muito. É muito bom falar sobre a Bíblia, né? A gente até perde a noção do tempo. Mas para que o podcast não seja grande, que há dificuldade para as pessoas assistirem, a gente tentar sempre manter um padrão de tempo para que seja realmente objetivo, para que a pessoa realmente queira continuar sempre assistindo. A parte aqui de quarta, a parte que faz algumas perguntas, tem a parte da rede semântica, até só passando por cima, que a palavra central é enganos, e depois eu grifei algumas palavras relacionadas. É mentira, falsidade, uma pessoa ludibriada, tapada, né, a visão dela sobre a verdade. Mas acho que pegando um contexto geral para a gente já partir para o fim, as últimas duas partes, quinta e sexta, de quinta, de graça para obedecer, e sexta, 2 grandes erros, elas falam muito sobre como Satanás está agindo hoje, as artimanhas que ele está usando, e que realmente ele utiliza isso para que o que aconteceu lá no passado, para que as pessoas realmente esqueçam tudo que ele fez, a maldade que ele arquitetou ali,
Tudo de ruim foi Satanás quem fez. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, todas as guerras que existem hoje, é tudo ele. Indiretamente ou diretamente, não importa. É o pecado original, né? Ele quer transferir para Deus, né? Aquilo que... A maldade que ele é. Ele tem isso. Então ele tenta sempre tirar, vamos colocar assim, o dele. É o dele da frente? É o dele, porque ele sempre quer que outros tomem partido por ele. Mas sempre a verdade é que ele é sempre o pecado original e vai sempre continuar sendo. Então, a gente sempre tomar esse cuidado para que ele não seja, vamos supor, ativo na nossa vida. Querendo ou não, o pecado, ele, onde a gente está, onde a gente habita, ele sempre vai estar ali. Mas sempre tentar se cercar de, às vezes, de pensamentos bons, pensamentos que edificam a nossa alma, não de morte, mas a alma de que sempre buscar o melhor, o bem. Sim. E acho que essa é uma parte de encerramento de que a gente pode e deve sempre estar buscando mais a Deus do que os artifícios que Satanás tenta colocar na nossa vida porque a gente cai. Ele sempre cria coisas para que a gente caia em determinada coisa. Sabe por quê? Que até a gente brinca assim para as crianças, que a gente vai ensinar. Porque não vai vir um Satanás chifrudo, horroroso, que te dá medo. Ele vai vir com a coisa gostosa. Ele vem com aquilo que a gente mais quer. Ele vem com aquilo que a gente mais gosta. Porque ele conhece a gente. Ele conhece. Ele sabe, e só para a gente aprofundar um pouquinho, na Bíblia nos deixa claro, Satanás não foi tirado dele o seu poder. Ele continua, ele foi expulso do céu. Mas tem um porquê. Não, sim, tem um porquê. Talvez não dê nem tempo de só um parênteses, porque nós, como seres humanos, temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus não obriga que nós aceitamos a ele. Como a gente brinca, não vai ter ninguém obrigado no céu. Vai estar lá porque quer e vai estar lá consciente do porquê está lá. Então, por isso que não tira o poder. E o inferno, né, não foi feito para o ser humano. O homem, como não tem ninguém obrigado no céu, e no inferno vai de abelhudo, né? Também não. Você vai consciente. Tem uma frase que eu gosto. Vai porque quer também. Que eu já coloquei alguma vez nos stories, assim, que fala assim: pode parecer que Deus está longe. Porque muitas vezes a gente passa para a situação e fala assim, nossa, parece que Deus é tão longe, parece que minha oração não passa do teto. Mas, na verdade, quem define a distância somos nós. Nós é que definimos a distância entre eu e Deus. É como se Deus permanecesse ali, ele está cuidando de nós e tudo mais, mas quem define se ele vai estar mais perto ou mais longe é o meu desejo do dia a dia. É toda vez que eu vacilo e eu falo assim, poxa vida, Senhor, me perdoa, porque eu agi contra a minha vontade. É aquilo que o Paulo diz, né? O mal que eu... O bem que eu quero fazer, esse eu não... O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse estou sempre fazendo. Exatamente. Então aqui fala assim, ó, muitos povos de Deus estão em organizações religiosas que comprometem os ensinamentos bíblicos. Eles ainda não compreendem a verdade. E, sinceramente, nesse momento, está tudo bem. Tá tudo bem você não compreender a verdade, mas a partir do momento que eu tenho um coração sincero, eu falo assim, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero que o Senhor me mostre a verdade. Você tem que querer, é o primeiro ponto. Ore a Deus e lê a palavra. Porque aí entra onde que você estava lendo aí Apocalipse 18:4, você fez o 16, o 14, o 17, a gente chegou no 18:4, fala assim, Deus ele faz um apelo amoroso e direto para cada um de nós. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O que isso significa? Que até o momento em que eu não sei da verdade, tá tudo bem eu ficar onde eu estiver, porque Deus vai reconhecer a nossa sinceridade. A partir do momento que eu quero buscar a verdade, que eu oro a Deus, o Espírito Santo, pedindo verdade, sabedoria, e eu começo a estudar a palavra de Deus, e eu entendo que onde eu estou não é o caminho de Deus, você tem que sair de lá. E eu vou
pegar isso aí, e para mim, eu já concluo, aí o Wellington já pode estar encerrando, aproveitando eu saí de lá, esse chamado que Deus, qual é uma das principais ferramentas emocionais ou sentimentais que Satanás se utiliza para aprisionar um ser humano? Nós temos dois sentimentos muito fortes: o amor e o medo. Certo? Então, quando ele pega a doutrina, por exemplo, da condenação eterna, quem não tem medo de ficar queimando no inferno o tempo todo? Por 1000 anos. Gente, quem nunca queimou na beiradinha do fogão do ferro? Da bolha? Então, mas você fica queimando eternamente. Que Deus é esse? Exatamente. Então, não tenham medo. Deus é um Deus amoroso e, como a Elisângela falou, um convite a conhecê-lo e sair desse engano, né? Ir até Deus por medo nos afasta dele, né? É porque ele também é justo. Exato. Ele é amoroso, mas ele é justo. Ele é justo, né? Aquele que morreu tá por certo, nós. Tá certo. Exatamente. Tá errado, tá errado. Ele é tão justo que ele se sacrificou. Exatamente. Bom. E aí, deixa eu só fazer um outro parênteses aqui, para nós que eu também vou terminar minha fala igual o Vitor. Termina a fala umas 5 vezes. E ela tá no 5º parênteses dele. Nossa, menina, adoro fazer um parêntese. O Wellington já... Pessoal, corta a câmera do Wellington, que ele já tá irritado, já tá suando com a gente aqui. Acaba com isso aí. Mas assim, a Bíblia hoje ela é muito acessível. No nosso país, vamos falar agora da nossa realidade, está em qualquer lugar. Você tem acesso a todas as versões. Sim. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos na Bíblia, só que ela também tem outras... A Bíblia em si tem várias versões, tanto do que nós seguimos, né, que vem uma pessoa ou por tradução, enfim, ortografia, por N questões, mas também por mudanças, né? Tem várias Bíblias. Então, hoje ela é muito acessível. Então, eu gosto de pensar pelo seguinte, não importa a Bíblia que você tem na sua casa, mesmo que talvez ela não tenha a clareza, mas quando você busca de todo o seu coração, de todo o seu querer, e busca o Espírito Santo para que ele te dê essa clareza ao estudar a Bíblia, com certeza vai te revelar coisas de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu coração. Porque Deus, ele sabe lidar com cada pessoa de uma vez. Então, por exemplo, a pessoa está começando a engatinhar na fé e já coloca uma responsabilidade de, sei lá, muito grande. Não, você vai aumentando, isso é um passo de cada vez. Inclusive eu. A gente está aqui passando, a gente estudou, a gente tem uma crença, mas não é por isso que a gente sabe de tudo. A gente também está nessa caminhada de aprender, de conhecer. Então, a gente fala que as doutrinas, elas... do tormento, do eterno, tem levado muitas pessoas a duvidar da Bíblia. Por quê? Porque tem várias versões de Bíblias e tem vários tipos de Bíblia, mas eu acredito que se você orar, pedir de verdade, Senhor, essa Bíblia que é verdadeira, me mostre uma Bíblia verdadeira. E eu acredito que Deus vai mostrar. Ele ensina, o Espírito Santo ensina. Inclusive, é uma das promessas de Deus para todo ser humano. Aquele que vai até Deus, ele jamais lançará fora. Exatamente. Então, aqueles que queiram de verdade, com o coração sincero, buscar conhecer a palavra de Deus e querer conhecer, o Espírito Santo vai te ensinar. E nós seremos... quando a gente pega a grandeza e a onisciência e tudo que Deus nós seremos crianças, aprendizes... Eu acredito que por toda a eternidade. A gente vê graça e a mão de Deus em tudo. Em tudo. E aí você consegue entender e falar assim, nossa, Pai, como o Senhor é amoroso. E tem muita gente que é ignorante, quando eu falo de ignorante, é de falta de conhecimento. E não entende isso, de que do mesmo jeito que Deus tem cuidado dos seus filhos na África, Ele cuida dos meus pequenos problemas e de grandes problemas. Só que Ele não atua onde Ele não sei, porque eu não sei tudo, mas não posso dizer o que ele pode ou não fazer, mas eu acredito que ele não atua onde é difícil colocar Deus dentro de uma caixinha do nosso entendimento. Exatamente. Mas, biblicamente, nós temos algumas compreensões que nos levam a um raciocínio lógico e a um culto racional
de certa forma, né? Que elas não deixam claro. Mas aí, bom, mais parênteses, não? Não, eu faço... Já... todo texto tem parênteses. Já deram muitas considerações finais. Acho que esse ponto é um ponto sempre a ser falado. A gente tem que ser discutido sempre, não um ponto... Não, a gente já falou muito, a gente não precisa ficar falando. Não, tem. Porque tem gente que ainda não sabe que o sábado tá na Bíblia. Que o sábado é um mandamento. Às vezes, a forma que a pessoa vive, a forma que a pessoa tá levando a vida, as pessoas que estão ao redor dela, nunca nem citaram isso. Assim como diversos outros pontos. Então, o motivo disso é de sempre espalhar mais a palavra. Acho que o próprio Deus fala na Bíblia. A gente tem que falar, tem que pregar o evangelho, tem que falar o máximo pro máximo de pessoas que a gente puder. E finalizando, queria pedir que a Elisângela pudesse estar orando pra gente encerrar. Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Estou à disposição. Poderia falar sempre, mas tô brincando. Eu acho que a gente pode até... Um tema legal que a gente poderia trazer é sobre a morte. Só pegar só sobre a morte. Mas vamos lá. Bem complexo. Coisa, tem muita coisa aí, tem muita coisa. Próximo programa. Muito obrigada mesmo pelo convite. Nada. E ore por nós, pelo Com certeza. Dos meninos aí, Pod Cristão. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e aprender um pouco mais sobre Ti. Obrigado pela liberdade religiosa que nós temos onde nós vivemos. E que o Seu amor possa entrar em nosso coração e fazer com que nós aprendamos cada vez mais sobre Ti, Senhor. Que o Seu Santo Espírito trabalhe em nós, nos dando entendimento, nos dando clareza e que nós possamos a cada vez, Senhor, compreender a Tua Palavra de acordo com o Teu desejo do Seu coração. Esvazia o nosso coração de nós mesmos para que venha encher de Ti. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, abençoe esse projeto, abençoe esses meninos que estão aqui à frente, que o Senhor possa, de alguma forma, conduzi-los, que esse programa pode chegar e levar a mensagem adiante como é o Teu desejo. Cuide de nós, mais uma vez, esteja conosco, é tudo que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Chegamos a mais um fim de um Pod Cristão, com a lição 10, que foi bem complexa, bem enigmática, e espero vocês na próxima semana com a lição 11, não vou falar o título dessa vez, para vocês voltarem aqui, para a gente discutir o próxima lição. Então, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho e para a gente poder espalhar ao máximo a mensagem de Deus para outras pessoas. Até o próximo programa. Falou!